dia, shalom, Deus te abençoe. Vamos para mais um dia na presença do Senhor. Mise, bom dia, irmã, shalom. Aí, estamos aqui também no YouTube. Graças a Deus. Tá lento, mas estamos lá. A imagem fica devagarinho. Shalom. Vamos orar para nós darmos início, né? Em nome de Jesus. Bom dia, bom dia. Pai, obrigada por esse dia que começa na Tua presença, Senhor. Obrigada pelo descanso que tivemos. Enquanto dormíamos, os Seus anjos estavam acampados ao nosso redor, nos guardando, nos protegendo. Obrigada, Senhor, Tu és grande e poderoso e cuida de nós nos detalhes, Pai. Obrigada pelos livramentos. Obrigada pela Tua graça, obrigada pelo Teu cuidado, obrigada pelo Teu perdão, obrigada pela Tua companhia, por esta certeza de que nunca estamos sozinhos, o Senhor está conosco em todo o tempo, Pai. Obrigada, Pai, por tudo que o Senhor é, por tudo que já fez. Obrigada por cuidar de nós. Nós te amamos, Deus, nós te adoramos, exaltamos o Teu nome, reconhecemos a Tua grandeza, a Tua majestade, a Tua soberania, reconhecemos a nossa pequenez, as nossas falhas. E obrigada, Deus, pelas infinitas segundas chances. Obrigada pelo Teu perdão, obrigada pelo Teu amor, obrigada, Pai. Espírito Santo, tem liberdade em nosso meio para falar conosco, para trazer entendimento da palavra conforme a Tua vontade e querer. Que possamos absorver tudo aquilo que estamos lendo, Deus. Que cada versículo, cada estudo fique mesmo em nossa mente, em nosso coração. Que possamos absorver. Eis-nos aqui, Senhor. Obrigada por tudo, é a nossa oração nesta manhã. Amém e amém. Glória a Deus. Leonara, Maíra, shalom. Deus abençoe. Está mudo, Maíra. Poxa vida. Ai, desculpa aí, gente. Agora resolvi, Maíra. Apertei o botãozinho aqui, a oração não saiu não. Depois eu gravo, passo do... Obrigada, tá, Maíra? Eu vou passar depois da gravação aqui do Instagram pra lá. Coisa, né? Mas amém, ainda bem que você falou, ainda bem que você tá ali e falou, senão eu ia ficar a gravação toda ali sem saber. Então vamos lá? Hoje... Gênesis 39. Gênesis 39. Vimos aqui no capítulo 38 até o nascimento dos gêmeos, né? Os filhos de Judá com Tamar, a sua nora. Agora, capítulo 39 diz assim para nós o título: José na casa de Potifar. José foi levado para o Egito, onde os ismaelitas o venderam a um egípcio chamado Potifar, um oficial que era o capitão da guarda do palácio. O oficial que era capitão da guarda do palácio. O Senhor Deus estava com José. Gente, sem dúvida alguma, o Senhor estava com ele. Por esse motivo ele foi
isento de passar pelo que passou? Não. O Senhor estava com ele nas situações mais difíceis, nos lugares mais improváveis, mas ele não estava sozinho. Passou pelo perrengue ali, né? Vocês vão ver. Mas o Senhor estava com José. Ele morava na casa do seu dono e ele ia muito bem em tudo. E ia muito bem em tudo, olha só. O dono de José viu que o Senhor estava com ele e o abençoava em tudo que fazia. Meu Deus. Viu que o Senhor estava com ele, que abençoava em tudo que fazia. Assim, José ganhou a simpatia do seu dono, que o pôs como seu ajudante particular. Ganhou a simpatia do seu dono. Potifar deu a José a responsabilidade de cuidar da sua casa e tomar conta de tudo o que era seu. Deu a José a responsabilidade de cuidar da sua casa e tomar conta de tudo que era seu. Dali em diante, por causa de José, o Senhor abençoou o lar do egípcio. Meu Deus! Olha só. E também tudo que ele tinha em casa e no campo. A presença de Deus na vida de José abençoou o ambiente que ele estava. Ele estava na casa de um egípcio, mas isso não era impedimento para o Senhor estar movendo, agindo e abençoando. Eu digo isso por ser um egípcio, né? Não tinha Deus como seu Senhor. E ainda assim foi ricamente abençoado por conta de José. Versículo 6. Potifar entregou nas mãos de José tudo o que tinha e não se preocupava com nada, a não ser com a comida que comia. Entregou tudo nas mãos de José e não se preocupava com nada. José era um belo tipo de homem e simpático. Olha só. Era um belo tipo de homem e era simpático, gente. Versículo 7. Algum tempo depois, a mulher do seu dono começou a cobiçar José. Olha o inimigo aí, vendo que José estava indo bem, querendo atrapalhar as coisas ali. Vamos lá. Um dia ela disse: vem, vamos para a cama. E ele recusou, dizendo assim: escute, o meu dono não precisa se preocupar com nada nesta casa, pois eu estou aqui. Ele me pôs como responsável por tudo o que tem. Nesta casa, eu mando tanto quanto ele. Aqui eu posso ter o que eu quiser, menos a senhora, pois é mulher dele. Sendo assim, como que eu poderia fazer uma coisa tão imoral e pecar contra Deus? Todos os dias ela insistia que ele fosse para a cama com ela, mas José não concordava e também evitava estar perto dela. Olha só,
José estava fazendo a parte dele. Todo dia ela insistia. José não concordava e evitava estar perto dela. Ele saía fora, gente. Versículo 11. Mas um dia, como de costume, ele entrou na casa para fazer o seu trabalho e nenhum empregado estava ali. Então ela o agarrou pela capa e disse: vem, vamos para a cama. Mas ele escapou e correu para fora, deixando a capa nas mãos dela. Ele escapou e correu para fora. Quando ele notou que, quando fugiu, tinha deixado a capa nas suas mãos, a mulher chamou os empregados da casa e disse assim: vejam só, este hebreu que o meu marido trouxe para casa está nos insultando. Ele entrou no meu quarto e quis ter relações comigo, mas eu gritei o mais alto que eu pude. Logo que eu comecei a gritar bem alto, ele fugiu, deixando a sua capa no meu quarto. Ela guardou a capa até que o dono de José voltou. Aí contou a mesma história assim: esse escravo hebreu que você trouxe para casa entrou no meu quarto e quis abusar de mim. Mas eu gritei bem alto e ele correu para fora, deixando a sua capa no meu quarto. Veja só de que jeito seu escravo me tratou. Quando ouviu essa história, o dono de José ficou com muita raiva. Ele agarrou José e o pôs na cadeia onde ficavam os presos do rei. E José ficou ali. Mas o Senhor estava com ele. Oh Deus! Mas o Senhor estava com ele e o abençoou, de modo que ele conquistou a simpatia do carcereiro. Gente, tremendo isso, né? O carcereiro, pôs José como encarregado de todos os outros presos. E era ele quem mandava em tudo que se fazia na cadeia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava entregue a José, pois o Senhor estava com ele e o abençoava em tudo o que fazia. Glória a Deus. Pai, nós amamos o Senhor em todo tempo e agradecemos pelo teu cuidado na leitura da tua palavra. Que cada versículo aqui possa realmente entrar em nossos corações e nos ensinar com a mensagem que o Senhor tem para nós. Obrigada por isso, em nome de Jesus. Amém. E aí, gente, tem algum versículo que vocês querem compartilhar? Alguns capítulos atrás aí, né, eu não estava usando nem meu marca-texto, porque eram histórias fortes, pesadas. Agora no capítulo 39, eu marquei com meu marca-texto o versículo 2, o Senhor estava com José. O versículo 3, viu que o Senhor estava com José e o abençoava em tudo que fazia. Marquei o versículo 21, o Senhor estava com ele e o abençoou de modo que ele conquistou a simpatia do carcereiro. E o final do versículo 23, o Senhor estava com ele e o abençoava em tudo o que fazia. O que eu tenho aqui de entendimento, que já soltou aos meus olhos, através desse capítulo, é que onde José estava, o fato principal, e não apenas
simples, mas o principal motivo era que o Senhor o acompanhava. E o que o Senhor já havia prometido para José já se cumpria na vida dele, mesmo em ambientes incomuns que não ajudavam, né? Ele agora estava preso num cárcere. E antes ele estava na casa do seu patrão, ele era um empregado. Porém, onde José chegava, ele governava. Chegou como escravo e o Senhor estava com ele, o abençoava em tudo que ele fazia. Por esse fato, o seu dono o colocou como encarregado. Todos os outros obedeciam a José. José tinha autoridade ali na casa do patrão, igual ele coloca aqui. No versículo 9, nesta casa eu mando tanto quanto ele. Aonde José chegava, a autoridade que o Senhor já havia entregue para ele e revelado em um sonho que ele compartilhou com os irmãos, né? Ele disse lá para os irmãos: eu sonhei que o sol, a lua, tudo se curvava diante de mim. E os irmãos não gostaram, né? Não gostaram da interpretação, já tinham um ciúme com José, mas já se cumpria o sonho. José tinha uma autoridade dada por Deus e pela sua companhia certa, onde José estava, ele era líder. Foi para a prisão injustamente, se manteve fiel ao seu dono, íntegro diante de Deus, sem ter o que se envergonhar, mas não tinha provas de que foi injustiçado novamente e foi para a cadeia. Ali o Senhor com ele deu graças aos olhos, né, do carcereiro, que agradou de José e colocou ele como responsável na prisão. Todos os outros que chegavam passavam por José. Novamente, José, mesmo num ambiente incomum, num ambiente desfavorável, a gente pode dizer no ponto onde ele não tinha como estar pior, não tinha um ambiente pior para se estar, foi para a prisão. E ali o Senhor o abençoou, que ele se tornou novamente uma autoridade naquele lugar. Denise colocou assim: olha, vou ficar com esse trecho hoje. Mas o Senhor estava com ele em todo o tempo. Aleluia, venha o que vier, quem vier. Glória a Deus. Nise, a Leonara colocou: eu já havia lido mais cedo e vejo que não é o ambiente quem faz você. E você que precisa ser diferente no ambiente. É isso aí. Se manter fiel a Deus, e onde quer que esteja, o Senhor vai honrar. Exatamente isso, Leonara. Não é o ambiente que vai te moldar. Você precisa fazer o contrário. Ter a companhia de Deus, ter Ele como o Senhor da sua vida, colocando Ele no lugar de honra e autoridade na sua vida. Tudo o que você fizer, Ele abençoará. Onde você estiver, Ele vai estar junto. José em todo o tempo honrava o Senhor. E essa postura, este relacionamento com Deus, fazia com que onde José chegava,
fosse abençoado. Nós entendemos que o ambiente pode moldar a pessoa. A pessoa, para se sentir aceita e pertencente, ela tende a se moldar ao lugar que ela está. Isso, gente, é comprovado. Isso é um fato. Mas nós entendemos aqui também que a presença de Deus em nós, um relacionamento com Deus diário, de intimidade, saber quem eu sirvo e o que eu devo fazer, independente de onde eu esteja, faz com que a bênção me acompanhe. José honrava a Deus aonde ele estava. Estou como empregado na casa do meu patrão. Eu honro o meu Senhor com excelência, com fidelidade, com honestidade. Eu honro o meu Senhor honrando aos meus líderes. E dessa forma o Senhor o honrava. José foi preso injustamente e o Senhor estava com ele. E ali, ainda assim, José era um homem que honrava o Senhor em suas atitudes. Com toda certeza, gente, José não era um homem grosseiro, não era um homem mal educado. Você acha que essas ações trazem bom grado às pessoas? José era um homem que agradava onde ele chegava, porque ele honrava o Senhor e buscava ser aprovado perante Deus. E a sua atitude, honrando a Deus, fazia com que voltasse para ele o que ele promovia a Deus. Honrando ao Senhor, ele foi honrado, foi abençoado. E aí José faz diferente. Ele não é moldado pelo ambiente que ele está. Eu estou na cadeia agora, condenado, julgado como um homem errado. Eu não errei, estou aqui injustamente. Ele não ficava buscando ser entendido. Eu estou aqui e eu preciso fazer o meu melhor aqui. E aonde eu estiver, eu vou fazer o meu melhor. Eu estou aqui, o Senhor está comigo e eu vou honrá-lo em tudo que eu fizer. Gente, olha a diferença. A atitude de José, honrando ao Senhor, independente do ambiente, fez com que em qualquer lugar que ele estava, ele fosse abençoado, reconhecido com uma autoridade onde nenhum outro lugar já viu. Qual outra história você já ouviu de um empregado que ganha autoridade como um dono? Na casa de Potifar, o capitão da guarda do palácio, uma autoridade no palácio. Ele é entregue, ele é comprado por esse capitão como mais um escravo. Potifar tinha outros empregados. José chega ali como mais um, apenas mais um. Mas a sua atitude diferente dos outros fez com que ele assumisse um lugar diferente. Se José chega com o pensamento de que eu sou mais um, qual a diferença minha para os outros empregados? Fui vendido, estou aqui como os outros, vou fazer o que todos fazem. Nada mais, nada menos.
com atitude assim, José não estaria onde está. Com uma atitude assim, José não ganharia a confiança do seu dono. Não querer fazer o que os outros fazem e ter a consciência de que eu preciso honrar, levantar um altar, onde quer que eu esteja, traz para você de volta o que você está semeando, o que você está plantando. A Leonara colocou assim: a paz, Helenildo, que bom que você está aí, Deus te abençoe. Vera também. Leonara colocou assim: como nosso Deus é lindo, tudo que você falou e o que a Anise falou, Deus já havia ministrado ao meu coração e agora só confirmou. Glória a Deus, aleluia. Leonara, é tão gostoso essa experiência, né? O Senhor ministra a nós e daqui a pouco confirma aquilo que já havia ministrado. Eu amo esse Deus. Ele é rico em detalhes. Que ensinamento o Senhor deixa para nós hoje. Onde você for, honre o Senhor. Faça com excelência. Entregue a Ele o teu altar. E automaticamente, o que você planta, você vai colher. Nós precisamos entender que aonde o Senhor nos colocar, Ele tem um plano. Nada foge do seu controle. Ele é soberano e está acima de todas as coisas. Amém? Deu o nosso horário. Nós vamos fazer os comentários da Bíblia de Estudos ali no nosso grupo do WhatsApp, o grupo do Devocional. Se você ainda não está, entra aí. Tem o link aqui no nosso link na bio do Instagram. Tem o link também aqui no YouTube, na descrição do nosso vídeo. Vai ser um prazer ter você caminhando conosco ali também, comentando, tirando suas dúvidas. E é isso. Que o Senhor te abençoe, que a sua terça-feira seja enriquecida da presença do Espírito Santo. Onde você colocar o seu pé, Ele esteja contigo. O convite para isso. Ele é educado, não chega abrindo porta, socando tudo, querendo entrar sem ser convidado. Não, Ele espera que você o convide para estar contigo aonde você for. Deus te abençoe, estamos juntos e até amanhã, se Deus quiser, para a leitura de mais um capítulo. Que o Senhor abençoe sua vida, tua casa, tua família, em nome de Jesus. Fica com Deus, um ótimo dia na presença do Pai e até amanhã, se Deus quiser. Tchau!